Então, a Petrobras divulgou o plano estratégico de 2024 até 2028. Esse documento é importantíssimo, mostra tudo que a empresa acredita no setor, o quanto ela vai estar investindo, aonde ela vai estar investindo, quanto que ela prevê de pagamento de dividendos. Então, é um dos documentos mais importantes da empresa, ó, e ainda mais que é o primeiro desenvolvido 100% neste governo, né? O anterior aí ainda era mais do governo anterior, tá? Porque eles só fizeram uns ajustezinhos básicos no começo do ano. Então, a gente vai analisar se esses investimentos que a empresa está fazendo fazem sentido ou não. Eu tinha alguns receios aqui, o mercado também, então vamos ver. Então, primeiro nós vamos dar uma olhada nos números, depois a gente vai vendo ali os detalhes, que na verdade o detalhe é que vai nos dar uma clareza aí, né? Então, nós temos 91 bilhões correspondentes a projetos de implantação e 11 bilhões em carteiras de avaliação. Então, beleza, até aqui tudo bem. E aí, em termos de segmento, aí sim é importante ficar atento. Temos, então, 72% em exploração e produção. Eu sempre disse 1 milhão de vezes aqui para vocês que é aqui que a empresa tem que focar. É aqui que ela ganha dinheiro, por que vai focar em outras coisas? Então, até o momento tá ok. Embora refino, transporte e comercialização apareça com 16%, é um número grande, vale a pena a gente destacar que refino não é apenas o refino aí do combustível padrão, tem algumas tecnologias de, vamos dizer, mais à frente, a gente já vai entender um pouco mais, eu acho que faz sentido 16%, até porque também entrou transporte e comercialização, então para mim tá bem aqui, gás, energia e baixo carbono 9%, para mim também tá bem, corporativo 3%. Assim, a grosso modo tá bem dividido aqui, mas tem que entender os detalhes, né? Então vamos começar com a exploração e produção, que é a frente mais importante da empresa, e dentro dessa frente ela vai investir então 73 bilhões de dólares e 67% será destinado ao pré-sal, que é exatamente o grande brilho da empresa, onde ela tem um grande diferencial competitivo e econômico. Então ela destaca aqui que o foco vai ser em ativos rentáveis, investimentos compatíveis com a visão de longo prazo alinhada à transição energética, né? E ao mesmo tempo a empresa vai manter grandes projetos de revitalização em águas profundas, tá? Eu acho que aqui o único problema é se ela exagerar na dose, porque o que acontece? Por que a empresa precisa investir nisso? Que são aqueles campos que vão ficando maduros e vão perdendo eficiência, então precisam ser novos investimentos para conseguir extrair de forma mais eficiente aí. Então, por exemplo, é o trabalho que a 3R e a PetroRio fazem. Então, dependendo do campo, mais vale a pena vender, deixar para uma empresa especializada nisso, que vai dar uma atenção total a isso, que vale a pena a empresa dar uma atenção total a isso, do que exatamente manter na Petrobras. Mas, assim, não adianta a gente crucificar até o momento, tá ok aqui, essa parte de investimento. E no que tange aqui a exploração, que vai, né, nos dar aí uma visão mais de longo prazo. Ela tem então 3,1 bilhão aqui na exploração da margem equatorial, mais 3,1 aqui em exploração da bacia do Sudeste e 1,3 bilhão para outros países, 7,5 bilhões aqui de dólares no quinquênio. Tá tranquilo também, né? E eu achei bem pertinente essa parte de exploração, não tenho nada a contestar. E aí nós temos então refino, transporte e comercialização, e a minha preocupação aqui era na frente de sair adquirindo novas refinarias. Esse é o principal problema. Eu não acho que seja adequado para a empresa, que ela tem, como eu acabei de mostrar, frentes mais rentáveis. E aqui em refino, ela pode investir em eficiência, tudo bem. Transporte e comercialização também é eficiência, então também tudo bem. E o principal que eu gostaria de ver mais investimento é o que pode nos trazer resultados no futuro. E ela está mostrando aqui. Então ela mostra alguns projetos de melhorar a refinaria e tudo mais. E nós temos aqui os projetos do futuro, que é, por exemplo, o biorefino. 1,5 bilhão vai investir aqui. E aí é total sentido. Nós temos o diesel R5, que só tem 5% de conteúdo renovável. Sim, a gente já vai ver que ele polui bem menos, tá? Faz muito sentido. Temos aqui também a questão do combustível para aviação, o Biochiave. Já vou comentar sobre ele também, tá? E temos os mais para frente ainda, 2028 em diante, que é os diesel 100% renovável. Aí já pode ser algo bastante bacana também, mas aí lá na frente a gente não tem como comentar muito agora. Mas vamos ver esses dois aqui, por exemplo, que já existem.
Então, falando aqui do biocombustível renovável, é bastante bacana esse novo Diesel R, porque ele também vai ter aqui uma parceria com a Vibra. Então, ele é produzido aí, né? Ele faz 95% diesel normal, mais 5% aqui do diesel renovável, aí sai da refinaria e vai junto aqui com a Vibra, que aí vai fazer uma adição de 10% de biodiesel éster. E aí ela estava fazendo esses testes aqui neste combustível que estava gerando 70% a menos de gás de efeito estufa. Então, embora esse combustível não seja 100% renovável, ele passe por um processo de coprocessamento de óleos vegetais ou gordura animal com óleo diesel de petróleo, e aí o mercado, né, na verdade, as empresas de combustível limpo estão implicando que este combustível não deveria ser considerado como tal. Embora tenha essa pressão, o fato é que, no final das contas, ele reduz bastante aqui a poluição, né? Então, é uma aposta interessante enquanto a empresa não avança mais naqueles combustíveis lá para 2028, né? Os combustíveis aqui 100% renováveis, tá? E aí nós temos o BioCAV, que é aqui para a aviação, né? Então, o BioCAV da Petrobras ele busca aqui atingir o setor de aviação para reduzir as emissões, que eles poluem muito, né? É um mercado promissor, porém, na minha opinião, está atrás aqui da Raízen. Por exemplo, o combustível aqui sustentável de aviação da Raízen, o SAF, que eles utilizam, né? Utilizando o etanol de segunda geração, vai dar um preço menor. Então, nós vamos ter um preço menor no biocombustível aqui da Raízen, o SAF da Raízen, e nós teremos também uma poluição menor. Então, é um pouco aqui uma briga que talvez a Petrobras perca, mas ela não pode desistir, obviamente, porque tem muita coisa para rolar, os custos podem reduzir, tem que testar em larga escala para ver como é que fica, né? Enfim, mas na minha opinião a Raízen está um passo à frente aqui. E aí nós temos então o Gás e Energia, onde a empresa busca então investir 3 bilhões de dólares, e realmente faz bastante sentido investir no gás, inclusive eles planejam aumentar bastante a oferta, e quando se soma aqui aos investimentos de escoamento de gás no segmento EIP, chega então a 7 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, também está pertinente esse tipo de investimento. E quando a gente vê então os investimentos na transição energética baixo carbono aqui que a empresa planeja, o mercado estava tão preocupado aqui, na minha opinião, veio totalmente dentro. Então, no plano anterior tínhamos 4,4 esperado, era esperado um salto, o mercado falava em 20 bilhões, achando um exagero. Talvez fosse até um pouco demais, mas eu até tinha comentado no vídeo anterior que até 15 estaria bacana, 20 não era tão longe assim, e ó, no final das contas veio até abaixo aí do que eu achava bacana, então tá bem tranquilo. Não tenho o que reclamar daqui, na minha opinião, tá? Poderia até ser mais, se viesse 15 tava tranquilo. Então a gente tem aqui algumas frentes novas, como por exemplo, pesquisa de baixo carbono com 0,7 bilhão, tá tranquilo. Temos o escopo 1 e 2 aqui na descarbonização das operações, 3,9 bilhões. E temos onde o mercado talvez mais ficasse preocupado, né? O escopo 3 aqui, onde nós temos o biorefino, 1,5 bilhão, já acabei de comentar, na minha opinião tá ok aqui. E temos os 5,5 bilhões na energias de baixo carbono, né? Que o mercado não gosta muito. É uma grana relevante, obviamente, mas eu acho promissor. Energia eólica, solar fotovoltaica, né? Tem que ver para onde, como é que vai ser os projetos que ela vai ganhar aqui, porque ela pode estar adquirindo no mercado, pode ganhar novo leilão também, por exemplo, de eólicas offshore. 5,2 bilhão é aqui e 0,3 bilhão em outras tecnologias, que na minha opinião aqui que eu até esperava um pouco mais, né? Eu esperava uma divisão que viesse mais um pouco o lado de cá, por exemplo, hidrogênio verde. Então, assim, detalhe só, eu esperava mais, não veio tranquilo. Então, no final das contas, o mercado falava em 20 bilhões, veio 11,5 bilhão, então veio até bem menos do que o mercado estava imaginando ali, né? Sendo que 11% do CAPEX total e 6% do CAPEX em implantação. Eu acho que é bastante pertinente esse plano da empresa aqui. E vamos finalmente então para as premissas da empresa e para os dividendos, dividend yield e tudo mais bonitinho. Então primeiro falando aqui do barril de petróleo, que é um dos principais, né? Isso aqui que a empresa vende no final das contas, né? Baseado aqui. Então nós temos um barril de petróleo 80 em 2024, 78 em 2025, 75, 73, 70. São números bastante ok, não tem exagero aqui, muito pelo contrário. Eu acho que pode sim oscilar para cima, para baixo, obviamente, mas tem mais chance de eventualmente ficar acima disso por alguns momentos, né? O petróleo sempre tem aquela
explodida por algum motivo aleatório, do que ficar exatamente para baixo, já que eu não acredito numa grande recessão. Essa é uma premissa base que, assim, bem razoável, tá? Muito abaixo disso, quando acontecer, a OPEP já vai atuar. Então, assim, acho bem pés no chão, tranquila essa previsão, né? Em termos de taxa de câmbio, eu sigo a premissa de que o dólar, no longo prazo, ele sempre ganha do real, porque aqui o Brasil é um país inflacionário. Mesmo que ele tenha disparado muito aqui, tenha dado uma descoladinha, eu acho que esses números aqui, na minha opinião, estão um pouco baixos aqui para esses 2 anos, né? Já vai chegar lá para frente a hora do dólar começar a ganhar força de novo, né? Mas quem sou eu para falar de dólar? Só um palpite aqui, né? Que no dólar, inclusive, eu sigo essa premissa base aqui, que longo prazo ele cresce. Curto prazo é imprevisível, ninguém acerta nada. Mas na minha opinião, esses 2 anos aqui já começam a aumentar um pouco aqui, tá? Mas enfim, tá tranquilo, essas previsões bem realistas, né? E aí nós temos então aqui a previsão de fluxo de investimentos, então de 90 a 95 bilhões nos próximos anos, 40 a 45 de dividendos que podem incluir recompra, tem os extraordinários aqui de 5 a 10, a gente já vai ver quanto que dá em yield, tem outras frentes aqui, arrendamentos e tudo mais aí, então tá tranquilo. Vamos calcular então em relação aqui aos dividendos, o que isso poderia representar para a gente. Lembrando que a gente está falando de dólar, a gente vai converter para real, em média de R$5 aqui o dólar, né? Então, calculando aqui os dividendos da Petrobras, nos próximos 5 anos ganharíamos 3,26 dólares de dividendos, né? E 0,57 dólares de extraordinários na média. Fiz a média aqui, tá? E aí, por ano, então, ganharíamos 65 centavos de dólar e extraordinariamente aqui 11 centavos de dólar. Já em reais, como eu usei 5 como base do real, vai dar coincidentemente iguais aqui aos dólares, né? 3,26 e 0,57. Então a gente vai ver, baseado nisso, o dividendo médio, mas também vou calcular aqui o mínimo e o máximo. Então está aqui dividendo médio da empresa por ano de 9,2%, podendo ter extraordinários na média então de 1,6%, totalizando a média aqui 10,9 de yield em média por ano, lembrando que um ano pode ser acima, outro ano pode ser abaixo, totalizando então nos próximos 5 anos 54,4% de dividendos sem fazer o composto, né? Ou seja, você pode extrair muito mais disso reinvestindo os dividendos. Estou fazendo uma continha bem padaria, só somando os dividendos todos, né? Se você fizer composto vai ficar bem mais bacana. Mas enfim, 54,4 é um retorno bastante bacana na média aqui da empresa. No cenário aqui mínimo, nós teríamos de pagamentos, então, 9,8 de dividend yield médio nos próximos 5 anos, com 48,9 de total de dividendo, lembrando que não é composto, né? E aí nós temos o máximo aqui, onde chegaríamos então a 12% de yield médio, a um total de quase 60% de dividend yield não composto nos próximos 5 anos. É muito dividendo, por mais que você veja que teve uma queda ainda, um dividendo bastante bacana. Um ponto importante lembrar é que pode incluir recompra de ação nessas previsões, então, principalmente se chegarmos aqui aos cenários melhores, né, a empresa pode incluir aqui um programa de recompra mais pesadinho e aí acabar diminuindo o yield, mas assim, no final das contas, o programa de recompra de ação é muito similar ao dividend yield, né? Eu sei que tem gente que não gosta tanto, prefere o dividend yield, mas eu encaro os dois aqui como muito bacana, então se tiver um dividendo maior e ele quiser por recompra, não me importaria. A empresa não destrincha exatamente o quanto poderia ser aqui em recompra de ação, então só põe um asterisco ali, pode ter recompra de ação incluída aqui nessas estimativas. Então, atualizei nossa planilha de dividendos para membros do canal. Considere Seleciona 1. Você tem acesso a diversas empresas com dividendo. Aqui está a Petrobras. Depois ela vai atualizar esse plano. A gente atualizou o dividendo, mas por hora fica aqui a média então de 3,83 de yield por ano. Nos daria 10,86 de yield. Um preço teto então com 81% de margem. Lembrando que existe uma forma de você ganhar um dividendo adicional com as suas ações utilizando opções. E também você pode se proteger contra quedas com essa volatilidade toda que a Petrobras apresenta ao longo dos anos. Isso tudo eu te ensino no meu curso de opções, que está na promoção Black Friday. Eu te ensino desde o zero essas opções até esse mais avançado. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!